Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, joga o abacaxi quente no colo de outra pessoa, Banco Master BRB, porque ele sabe que vai complicar para ele. Já já eu vou explicar aqui porque o deputado Nicolas Ferreira, em vez de se solidarizar com o que aconteceu, galera, lá na COP30 acabou lá um pavilhão, né, galera, incendiando, pegando fogo, não sei se foi um celular, as autoridades vão lá, né, para poder ver, investigar. Aí Nicolas, em vez de se solidarizar, ele vai lá e faz comemorar, para dizer que no governo Lula bateu o recorde de queimada, agora foi aí na COP30. Ô meu amigo, Bolsonaro, se ele não sai, a Amazônia tinha virado, era um campo aberto. Mas segue aqui, galera, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou nessa quarta-feira que confia na recuperação do Banco de Brasília, após a operação, e aí vem aqui, olha o que ele escreveu aqui, abre aspas. Esse governo é um governo sério, será? O que pode ter ocorrido em alguns momentos foi um excesso de confiança no crescimento do banco em relação a essa operação que aconteceu e a esse fato envolvendo o ex-presidente Paulo, por quem tem um carinho enorme e uma confiança enorme. Aí segue aqui agora. Ó. É ele quem vai ter que se explicar junto às autoridades competentes, afirmou o governador. Ô, Paulo, será que o Ibanez está jogando para você? E aí, o ex-presidente Paulo, vai jogar para o Ibanez também? Como que vai ficar essa daí? O Trump acaba de mandar matar 6 parlamentares nos Estados Unidos, olha isso. Primeiro, esses parlamentares fizeram um vídeo pedindo para que o exército dos Estados Unidos não cumpra ordens ilegais. Eles estão falando aí de possíveis ordens do Trump para prender imigrantes ou para invadir outros países sem motivo. Só que aí o Trump surtou completamente. Primeiro ele surtou falando que isso é traição do mais alto nível e que cada um desses aí deveria ser preso e colocado em julgamento. Depois ele repostou, né, Trump retruffed, alguém falando que eles deveriam ser ali punidos por traição. Olha essa palavra, sedition. Grava essa palavra. Logo depois ele repostou alguém chamando os parlamentares de traidores e falando hang them, George Washington Wood, que é enforquem eles. O George Washington faria o mesmo. Ele está pedindo para os seus apoiadores enforcarem 6 parlamentares, só que piora. Depois ele fala seditious, aquela palavra que é comportamento traidor, é punível com a morte. Olha, se isso aí não é uma ditadura, um presidente encomendar a morte de 6 parlamentares, eu não sei o que é. O presidente Lula acaba de bater o martelo, acaba de tomar a sua decisão. Poucos dias antes, eu vi a imprensa dizendo, olha, o nome dele não vai passar. Depois daquilo tudo que aconteceu com o Gonê, a 45 a 26, Lula agora deve ter freado. Para quê? Colocando pressão para que o Lula indicasse ali o Rodrigo Pacheco para a vaga do STF. Só que aí Lula, Messias, chega aqui no Palácio do Planalto, vamos conversar aqui e você vai ser o meu indicado. E foi o que aconteceu. Lula anuncia hoje a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para ocupar a vaga no STF, aberta aí, né, galera? Luiz Barroso acabou deixando, então Lula foi lá e colocou aí, indicou Jorge Messias. Muitos estavam dizendo que não. E muitos dizem, não vai passar. Será se não passa ou passa? Temos que aguardar, né, galera? E o Hugo Mota, olha só, Câmara escolheu o caminho certo, diz Mota, e cobra aí qual foi a posição do governo. Ô Mota, esquece isso, tá querendo levantar aí, né, a sua bola, que é baixa, né, todo mundo já sabe aí, PEC da blindagem, entre outras coisas que ele gosta de querer passar lá. Notícia urgente direto da COP30. Não pulem esse vídeo porque tá pegando fogo. O maior evento climático do planeta acabou de virar cenário de caos absoluto. Parecia filme de Hollywood. O incêndio atingiu o pavilhão dos países na Blue Zone, que é justamente a área mais restrita, onde os chefes de Estado e delegações oficiais decidem o futuro do clima mundial. Tenta imaginar. Enquanto líderes discutiam soluções para salvar o planeta, o próprio evento começou a pegar fogo, literalmente. Relatos de participantes afirmam que a energia caiu de repente. Ficou tudo escuro. E logo em seguida, as chamas começaram a subir. Segurança correndo para um lado, imprensa tentando evacuar a área e gente em pânico tentando sair do local. Um dos participantes contou que estava entre o pavilhão da África e o Climate Live, quando tudo apagou. Segundo antes de o fogo se espalhar, foi correria, gritaria e ninguém sabia o que estava acontecendo.
E vale lembrar, a Blue Zone não é qualquer área. É onde acontecem as negociações oficiais da ONU, onde presidentes, ministros e chefes de Estado decidem o rumo da política climática internacional. Então tenta imaginar, o Deus nos acuda. Se tem um lugar que não pode pegar fogo, é esse. E agora fica a pergunta. Como um dos espaços mais protegidos e monitorados do mundo pega fogo durante a principal conferência climática do planeta? É uma pergunta, é boa a pergunta, né? É boa. Foi falha? Foi acidente? Foi negligência? A verdade é que algo muito sério aconteceu na COP30, tá, gente? Essa é a verdade. E ainda vamos ouvir falar muito disso. Me segue, que eu te conto tudo o que aconteceu. Roma parou, meu povo. Eu disse Roma parou. E parou pra quê? Pra pedir a liberdade da Carla Zambelli. Uma multidão foi às ruas pedindo a liberdade da Carla Zambelli. É um vídeo imperdível. É lindo de se ver. Olá, patriotas. Nesse momento estamos aqui em Roma, na manifestação a favor da liberdade da nossa deputada Carla Zambelli. Liberdade para 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 Carla Zambelli. Além da multidão, o entusiasmo, a alegria, a vontade que esse povo tava aí, né? De pedir a liberdade para Carla Zambelli, vocês viram. A alegria, a força de vontade. Gadaiada, daqui a pouco tem mais vergonha, viu? Beijinho no chifre. Prepare o seu estromo, Cláudios e Clóvis de todo o Brasil, porque eu vou te mostrar um negócio que vai dar ânsia de vômito em você, Cláudio. Uma fulaninha, filha de militar, que também é investigada por desvios bilionários do INSS, foi prestar o seu depoimento e a senadora deu um fecho nela. Sabe quanto é que custam essas desocupadas? Essas vagabas que nós pagamos porque nascem aposentadas e nós sustentamos durante toda a vida delas, exclusive os seus penduricalhos, os machos. Estou falando dos maridos que elas escondem atrás de uma lei extremamente falha que configura união estável como casamento, mas não vai atrás dessas desocupadas que ficam coçando o grelo às nossas custas durante toda a vida, que trabalhamos na escala 6x1 para pagar 5 bilhões, presta atenção, 5 bilhões de reais por ano, e tendo como filhas até de ditadores como Ustra, ganhando até 70 mil reais a minha e as suas custas. E são justamente elas que são contra o Bolsa Família. Você é pensionista do INSS dentro daquela lei estatutária da filha solteira maior. Sim. Você ficou 18 anos com um companheiro e você continuou recebendo a pensão? Sim, porque a gente não chegou a casar. Mas assim, etc. O ponto aqui é, você estava casada, porque união estável, 18 anos, e continuou recebendo. Então, você fraudou a sua própria aposentadoria. Aposentadoria não. A tua pensão, desculpa. Você fraudou, não, porque... você sendo casada, tendo um companheiro estável de 18 anos, você continuou recebendo uma pensão de filha solteira sem ser solteira. Você não casou para não perder pensão, seria isso? Não, porque não casei por outros motivos que não cabem aqui. Eu queria realmente pedir para ser notificado o Ministério Público que ela recebeu por 18 anos e sei lá por quanto mais tempo uma pensão que não deveria receber. Eu, no lugar da senadora, arrancaria esse cílio de xota não depilada que ela está ostentando na cara, porque me pertence. Papei. Galera, e bolsonarista é um ser que parece que não cansa de passar vergonha nunca, né? Dá uma olhadinha só nessa postagem de exaltação ao mito deles, que é uma das coisas mais comédia que você pode ver na história da humanidade. Tá aqui uma foto de Bolsonaro, né? Aparentemente Bolsonaro durante uma campanha. Aqui tem um cartaz de fundo. Daí o que de fato importa. Bolsonaro, então candidato a vereador, fazendo campanha nas ruas do Rio. Entenderam? Esse homem lutou sozinho dentro de um sistema corrupto e marxista.
Por 30 anos e não fez nada. Nunca desistiu. Quem o abandona não o merece. Aqui o conjunto da obra, né? Com a fotinho do Bolsonaro e o textinho embaixo aqui de exaltação ao mito. Eu acho que não só quem o abandonou não o merece, mas que nenhum ser humano merece Bolsonaro. Inclusive, nem Michele Bolsonaro merece Bolsonaro. E agora que ele tá preso, tá tendo que ter esse convívio diário aí com ele. É uma situação lastimável. Dizer que ele lutou 30 anos sozinho contra um sistema corrupto e marxista é embaçado. Eu queria saber, assim, eu queria ter só um pouco de noção de onde está esse sistema corrupto e marxista. Corrupto de fato é, e ele não lutou contra, em hipótese alguma, mas o marxista, cara, onde é marxista o sistema? Então é isso. Essa é a realidade paralela dos bolsonaristas. Ninguém entende, não faz sentido nenhum. O pessoal é um delírio coletivo. Já compartilha esse vídeo, comenta aí o que você achou do sistema marxista e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Eu vou chamar a atenção para um ponto do escândalo do Banco Master que eu vi em alguns sites de notícias, mas que não é verdade. A clássica revista Veja disse que a prisão do dono do Banco Master caiu como uma bomba nos bastidores de Brasília. O jornal Metrópolis disse que o caso é um tsunami que pode varrer candidaturas em toda parte. Mas não é bem assim. A real é que manchetes como essa reforçam aquela velha ideia no imaginário do povo de que políticos são todos iguais. Afinal, olha aí, mais um caso de corrupção com políticos envolvidos. Políticos no geral, não é de direita nem esquerda. Mas será que a realidade é essa? Não. 3 políticos estão no noticiário por supostamente estarem envolvidos no caso. E os 3 são de direita, bolsonaristas. O primeiro bolsonarista é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que queria que o Banco de Brasília, estatal, comprasse o Banco Master. E quando o Banco Central não deixou o negócio acontecer, ele acusou o PT, o PSB, a esquerda, de estarem prejudicando o Distrito Federal mais uma vez. O segundo político de direita é o ex-ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, que teve a coragem de apresentar uma emenda para aumentar o limite de 250 mil para 1 milhão do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para ajudar o Banco Master. O negócio foi tão na cara de pau que a emenda ficou conhecida como Emenda Master. E o terceiro político de direita é o bolsonarista governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que quer ser senador. Mas por que ele está no noticiário do Banco Master? Porque ele pegou R$1 bilhão do Fundo de Previdência dos servidores do Rio de Janeiro e fez 16 aportes em 66 dias no Banco Master, mesmo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro dizendo que não era um bom negócio. Então não me venha com esse papinho de que políticos são todos iguais. Tivemos mais um caso de corrupção com políticos envolvidos, mas políticos de direita, bolsonaristas, ok? Justiça bloqueia Porsche de 945 mil do patrão de ex-nora de Lula. Agora sim, agora o Lula tá ferrado, porque olha só, vamos entender daí. Justiça bloqueia Porsche. Beleza, bloqueou uma Porsche. 945 mil é do patrão. Vamos ver quem é esse patrão. É o Lula. Quem é o patrão? Ex-nora de Lula. Ex-nora é alguém que não é mais nora. Então já foi nora, não é mais nora. E o Lula é o quê? O Lula tá onde aí? O Lula tá por aí. Mas nós vamos achar onde que o Lula tem influência nisso aí. Ó, Justiça bloqueia Porsche. 945 mil do patrão de ex-nora. Ou seja, a ex-nora tem um patrão. A ex-nora que tem um patrão tem 945... Não, a ex-nora tem um patrão que tem uma Porsche. Ele tinha, na verdade, que a justiça bloqueou. Essa Porsche custa 945 mil. A justiça bloqueou 945 mil do patrão. Do patrão de quem? Do Lula. Não, da ex-nora do Lula. A ex-nora do Lula é aquela que provavelmente era namorada ou casada com o filho do Lula, pra ser nora do Lula, e agora é ex-nora. A ex-nora do Lula tem um patrão. Esse patrão tinha uma Porsche. Essa Porsche a justiça bloqueou. Mas e o Lula? O que o Lula tem a ver com isso? Ex-Lula não, ex de Lula, ex-nora de Lula, ou ex de Lula, ex-nora, já não é mais nora. O patrão da ex-nora tem 945 mil que foi bloqueado. Que, na verdade não, né? É uma Porsche que custa 945 mil do patrão da ex-nora de Lula. Mas e o Lula? Onde que o Lula tá nisso? O que o Lula tem a ver com isso? Não, nós temos que achar, tem alguma coisa do Lula aqui. O Lula tem alguma coisa a ver com isso. Será que foi o Lula que mandou bloquear? Pessoal, a Polícia Federal está fazendo uma apuração sobre a suposta fuga, vou colocar assim porque eu ainda não tenho detalhes maiores, né, dessa investigação. Coloquemos a suposta fuga do Alexandre Ramagem, tá? Que eu acho, não estou confirmando nada, que ele fugiu. Porque ele pegou o mesmo caminho que a Carla Zambelli quando saiu do Brasil, tá?
mostrando no mapa aí, que ela foi pelo Paraguai e de lá ela seguiu o caminho para o exterior. Eu acredito que sim, porque já tem no platô BR a foto dele em Miami, passeando lá por Miami. Segundo algumas informações que eu obtive, a Polícia Federal confiscou o passaporte dele. Mas mesmo assim, ele sabendo que era proibido de sair do Brasil, ele saiu. Então, ele fugiu. Então, com relação a essa fuga aí do Ramage, que para mim é uma fuga, que já saiu no platô BR, tá, mostrando ele ali em Miami, passeando, porque ele sabia que não podia sair do país, o Alexandre de Moraes tomou a decisão correta em manter o inelegível em prisão domiciliar. E aí, né, eu me lembro muito bem que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, falou isso aqui, fica ligado aí. Estamos vendo o presidente Bolsonaro, que não foi denunciado, mas está com uma tornozeleira em casa, não pode acessar redes sociais, não pode se comunicar, foi literalmente tirado da tomada. 96 dias preso ilegalmente. Nós vimos que foi uma emboscada que fizeram com grande parte das pessoas que estavam acampados em Brasília. Cara, sinceramente, eu fico pensando de que emboscada essa senhora está falando. Porque antes disso, em 2020, o pessoal já pedia intervenção militar. A gente via ali aquelas pessoas com faixa pedindo 142, pedindo para prender comunistas no Brasil, como se aqui de fato existisse comunismo. Cara, sinceramente, olha, o Alexandre de Moraes está de parabéns, porque senão o inelegível já teria fugido também, já teria fugido até pelo Paraguai e ter pegado o mundo aí fora. Aí vem essa senhora com esse papinho aí, né, de dizer, olha, ele é uma vítima, né, graças ao Alexandre de Moraes, porque senão ele já teria fugido também, cara. Assim como Duval, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como Gengiva de Cavalo, que só fala bosta, como aquele outro, Constantino, tá? Que queria dar o golpe junto com Paulo Figueiredo, atrás dos teclados, todos fugiram, cara. Então o ministro Alexandre de Moraes está de parabéns em ter colocado o inelegível, o cabeça de toda a história, em prisão domiciliar. Tá ok, galera? Tamo junto aí. Eu espero, né, que o Ramage volte. Porque se ele não voltar, cara, aí ele fugiu mesmo. Tamo junto. Justiça bloqueia Porsche de 945 mil do patrão de ex-nora de Lula. Agora sim, agora o Lula tá ferrado. Porque olha só, vamos entender daí. Justiça bloqueia Porsche. Beleza, bloqueou uma Porsche. 945 mil é do patrão. Vamos ver quem é esse patrão. É o Lula? Quem é o patrão? Ex-nora de Lula. Ex-nora é alguém que não é mais nora. Então já foi nora, não é mais nora. E o Lula é o quê? O Lula tá onde aí? O Lula tá por aí. Mas nós vamos achar onde que o Lula tem influência nisso aí. Ó, Justiça bloqueia Porsche. 945 mil do patrão de ex-nora. Ou seja, a ex-nora tem um patrão. A ex-nora que tem um patrão tem 945... Não, a ex-nora tem um patrão que tem uma Porsche. Ele tinha, na verdade, que a justiça bloqueou. Essa Porsche custa 945 mil. A justiça bloqueou 945 mil do patrão. Do patrão de quem? Do Lula. Não, da ex-nora do Lula. A ex-nora do Lula é aquela que provavelmente era namorada ou casada com o filho do Lula, pra ser nora do Lula, e agora é ex-nora. A ex-nora do Lula tem um patrão. Esse patrão tinha uma Porsche. Essa Porsche a justiça bloqueou. Mas e o Lula? O que o Lula tem a ver com isso? Ex-Lula, ex-Lula não, ex de Lula, ex-nora de Lula, ou ex de Lula, ex-nora. Já não é mais nora. O patrão da ex-nora tem 945 mil que foi bloqueado. Que, na verdade, não, né? É uma Porsche que custa 945 mil do patrão da ex-nora de Lula. Mas e o Lula? Onde que o Lula tá nisso? O que o Lula tem a ver com isso? Não, nós temos que achar. Tem alguma coisa do Lula aqui. O Lula tem alguma coisa a ver com isso. Será que foi o Lula que mandou bloquear?